aposentadorias, reservas e pensões. Acórdão 433, 434 e 435/2013. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 8260/2011, TC 8043/2011, entre outros referentes à aposentadoria, reservas e pensões. Acórdão de 437 a 447. Não havendo mais processo a relatar, o senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a próxima sessão, para a próxima segunda-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. É só uma retificação assim, com relação ao dia de quarta para segunda. Tá? Mas você faz a retificação aqui. Onde que é aqui? É. Aí em votação, conselheiro Maria Cleide. Conselheiro Alberto. Aprovado. Esqueceu que o óculos. Está facultada a palavra a senhora conselheira, o senhor conselheiro, o senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, mas seria relatar pela pauta do dia 14/8. Trata-se de alguns processos referentes à permissão de uso. Processo TC 887/2013, permissão de uso 93, celebrado entre o DITEAL e o senhor José Antônio Canela, cujo objeto é a locação de teatro de arena. Valor da avença, R$ 27. Processo TC 889/2013, permissão de uso. Termo de permissão 93, celebrado entre o DITEAL e o senhor Gustavo Alcântara, cujo objeto foi locação de teatro. Avença no valor de R$ 1.500. Processo TC 886, permissão de uso 099, celebrado entre o DITEAL e a Fundação Educacional Jaime da Altavila. Objeto de locação teatro de arena. Valor do termo, R$ 300. Processo TC 885. Termo de permissão de uso 94/2012. Entre o DITEAL e o senhor Marco Antônio da Silva. Locação teatro dia 31. Show de violão em concert. Valor da avença R$ 392. Considerando que a sessão de contratos de convênio procedeu devido à informação e posteriormente encaminhou à Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu os pareceres dos autos, verificando pela regularidade. Todos eles evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, que também emitiu os pareceres totalmente favoráveis à regularidade da contratação. Voto pela regularidade da contratação. Doutor Enio. A forma dos pareceres exarados nos autos, senhor presidente. Em discussão, processo relatório. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheiro Alberto. Também acompanho o relator. Continuarei a fazer relatos sobre os processos do dia 14/8.
Agora, todos esses processos, eles tratam-se de pensão ou aposentadoria. Processo TC 8442, pensão, beneficiário Guilherme Porfírio dos Santos, viúvo da ex-segurada, servidora senhora Maria Célia da Silva Santos. Processo TC 13574, pensão por morte, concedido beneficiário Juarez Melo da Trindade, viúvo da ex-segurada Guiomar de Oliveira Trindade. Processo TC 12094, pensão por morte, beneficiário Milton Vicente de Lima, na qualidade de viúvo da ex-segurada Maria das Dores da Silva Lima. Processo TC 10799, pensão por morte, auxílio de pensão, beneficiário José Duda Laurino, viúvo da ex-segurada senhora Isaura Maria Português Laurino. Processo TC 13559, 2011, pensão por morte, beneficiário senhor Antônio Galdino de Moura, na qualidade de viúvo da ex-segurada senhora Beatriz Pereira de Moura. Processo TC 5052, 2010, aposentadoria por tempo de serviço, concedida a Maria de Socorro dos Santos Vila Nova. Processo TC 10411, pensão por morte, concedida ao beneficiária Neide Vieira da Silva, na qualidade de viúva do ex-segurado Manuel Bernardino. Processo TC 12561, pensão por morte, concedido ao beneficiário Candiniano Vital Neto, na qualidade de viúvo da senhora Selma de Oliveira Vital. Processo 8450, pensão por morte, concedida ao beneficiário Naime Santos de Moraes, na qualidade de viúva do ex-segurado senhor Stefano Pereira de Souza. Processo TC 634-2010, aposentadoria por tempo de serviço de Maria José da Silva. Processo 424-2010, aposentadoria por tempo de serviço da senhora Josefa Fernandes dos Santos. Processo TC 9025-2010, aposentadoria por tempo de serviço do senhor Roberto Hugo de Aquino Lima. Processo TC 1919-2010, aposentadoria por invalidez do senhor Marçal de Oliveira Albuquerque. Processo TC 546-2012, pensão por morte, auxílio concedido à beneficiária Arlete Francisca dos Santos Amâncio, na qualidade de viúva do senhor Cícero Amâncio da Silva. Processo TC 8429-2011, pensão por morte, beneficiário Cícero Anselmo do Nascimento, na qualidade de viúvo da segurada Maria Francisca de Melo Costa. Processo TC 5053-2010, aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais para a senhora Silvana Maria Pedrosa de Holanda. Processo TC 558-2012, auxílio de pensão por morte concedida a Maria Alice de Oliveira Costa, na qualidade de viúva do senhor Carlos Correia Costa. Processo 574-2012, auxílio de pensão por morte concedida a beneficiária Verleide Salustino da Silva, na qualidade de viúva do senhor José Tenório de Albuquerque. Processo TC 12086-2011, auxílio de pensão por morte concedida a José Maria da Silva, na qualidade de viúvo de Camille Vitória Pereira da Silva. Processo TC 9010-2011, auxílio de pensão por morte concedido a beneficiária Valdeirês Martins de Nascimento, na qualidade de viúva do senhor Juarez Pereira do Nascimento. Processo TC 13790, pensão por morte concedido ao beneficiário Adalberto de Almeida Júnior,
na qualidade de companheiro da ex-segurada José. Tem uma coisa errada aqui. Companheiro, acho que já está. Porque porque dois homens, aí, mas está concedido pela Justiça. Auxílio de pensão por morte concedido ao beneficiário Adalberto de Almeida Júnior na qualidade de companheiro do ex-segurado José Balbino Cavalcante. Ele é de 2011. Tem um parecer aqui da Procuradoria Jurídica do Ministério Público. Qual o número do processo? Aça apreciado o 13.790. Tem outro caso também aqui, assim. Fiquei meio, né? Só pedi Companheira. duas mulheres também. Então, só para registrar que esses casos estão passando lá no Ministério Público, os pareceres estão sendo favoráveis. Então, tá certo. A concessão dos isso registros. mesmo. Processo TC 19352. Auxílio de pensão por morte concedido ao Onofre Emiliano da Silva, na qualidade de viúvo da ex-segurada senhora Valmira Pimentel da Silva. Processo TC 14238/2010. Auxílio de pensão por morte concedido a Neide Vieira da Silva, na qualidade de viúva do senhor Manuel Bernardino da Silva. Processo TC 11576/2011. Auxílio de pensão por morte concedido ao beneficiário Manuel Miguel Gonçalves, na qualidade de viúvo da senhora Helena Borba Gonçalves. Processo TC 9243/2011. Auxílio de pensão por morte concedido a beneficiária Gisélia de Oliveira Magalhães, na qualidade de viúva, Deise Gabriele Magalhães de Barro e Delano Ferreira Barro Júnior, na qualidade de filhos menores, do senhor Delano Pereira Barro, ex-servidor da Secretaria de Saúde. Processo TC 545/2012. Auxílio de pensão por morte concedido a Antônio Belo da Silva, na qualidade de viúvo da senhora Marinete de Souza Melo da Silva. Processo TC 7608/2009. Auxílio de pensão por morte concedido a Juarez Pereira de Lima Filho, na qualidade de viúvo da segurada Aldenir dos Santos Lima. Processo TC 1932/2012. Auxílio de pensão por morte concedido à beneficiária Maria Aparecida Barros Guilherme, na qualidade de viúva de Thales Moisés Barros Guilherme. Processo TC 10507. Auxílio de pensão por morte concedido à beneficiária Iracema Pereira de Lima, na qualidade de viúva do ex-segurado senhor Péricles Gama Lima. Processo TC 11403/2011. Auxílio de pensão por morte concedido à beneficiária Lidiane Nicandro dos Santos, na qualidade de viúva, Maria Luísa Nicandro dos Santos, na filha menor do ex-segurado Hélio dos Santos. Processo TC 16370/2012. Auxílio de pensão por morte concedido a Enoque Jerônimo de Oliveira, na qualidade de viúvo da ex-segurada senhora Eunice Campos de Oliveira. Processo TC 12459/2012. Auxílio de pensão por morte concedido a Gabriela Vitória Leite dos Santos, na qualidade de filha menor do ex-segurado da Previdência Denilson Leite da Silva, ex-servidor da Secretaria de Estado de Educação. Processo TC 16374. Auxílio de pensão por morte concedido ao beneficiário José Ferreira da Silva, na qualidade de viúvo da ex-segurada senhora Luzinete Augustinho da Silva. Processo TC 10796. Auxílio de pensão por morte concedido a José Cícero dos Santos, na qualidade de viúvo da senhora Maria Aparecida Marques dos Santos. Processo TC 9460/2012. Auxílio de pensão por morte concedido a José Vieira da Silva, na qualidade de viúvo da senhora Josefa Batista da Silva. Processo TC 13794. Auxílio de pensão por morte concedido a Antônio Fernandes da Silva, na qualidade de viúvo da senhora Josefa Santiago da Silva.
Processo TC 1914-2012, auxílio de pensão por morte concedido a Benedito Ferreira de Lima, na qualidade de viúvo da senhora Amara Adélia de Lima. Processo TC 1942-2012, processo de auxílio de pensão por morte concedido a Roberval Girlei Silva, na qualidade de viúvo da senhora Maria Mendes Girlei Silva. Processo TC 15.501 de 2011, pensão por morte concedida ao beneficiário Alain dos Santos Silva, na condição de filho inválido da ex-segurada do AL Previdência, senhora Berenice Maria dos Santos Silva. Processo TC 5778 de 2012, auxílio de pensão por morte concedido ao beneficiário Ademir dos Santos Mascarenha, na qualidade de viúvo, e Manuel Moacir Tenório Mascarenha Neto, na qualidade de filho menor da ex-segurada senhora Aline Mabel Vanderlei de Carvalho Mascarenha. Processo TC 10448 de 2011, auxílio de pensão por morte concedido ao beneficiário da senhora Euridice Gomes dos Santos, na qualidade de viúva do ex-segurado senhor Antônio Barbosa dos Santos. E processo TC 561 de 2012, trata-se do presente processo, auxílio de pensão por morte concedida a Marilene de Oliveira Santos, na qualidade de viúva de Marcos Levi de Oliveira Santos. Terminei a pauta do dia 14, eu vou colocar o processo doutor N. Só para registrar que... Sim, só que tanto processo que eu me atrapalhei. Todos os processos tiveram os pareceres favoráveis, tanto da Procuradoria Jurídica como do Ministério Público. Então, voto pela anotação dos referidos atos. Só para registrar que o Ministério Público se manifestou em todos os processos relatados e que, com os diversos fundamentos jurídicos, tendo em vista que se trata de determinadas situações de pensão, determinada situação de aposentadoria por tempo de serviço, caso a caso, o Ministério Público se manifestou pela concessão de todos os registros. Em discussão, os processos relatados. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Alberto. Com relator também, presidente. Agora eu passarei a pauta do dia 21. Começarei pelo termo de permissão de uso. Processo TC 880 de 2013, permissão de uso entre o DITEAL e Colégio Santíssima Trindade, cujo objeto locação do Teatro Deodoro. Valor da avença R$ 900. Processo TC 389 de 2013, permissão de uso entre o DITEAL e Rochelle Messias de Assis. Valor da locação do Teatro de Arena, Sérgio 6 e 7 para apresentação do espetáculo infantil Marino. O termo suprestado foi celebrado sim, tendo sido publicado em Diário Oficial. Outras cláusulas, as obrigações passam e eleger o foro da cidade de Minas. Considerando a cessão de contrato de convênio desta Corte de Contas, procedeu devidas informações e posteriormente encaminhou o processo da outra Procuradoria Jurídica, que emitiu o parecer 634, e o Ministério Público emitiu o parecer número 1146. Deixa eu só ver o valor. Não foi colocado aqui o valor, só isso. Quero ver. A R$ 300 o valor da avença. Aqui nesse número. Esse processo não foi colocado na Assembleia. Processo TC 881/2013. Permissão de uso celebrada entre o DITEAL e Academia de Balé Selma Pimentel. O valor da avença R$ 3.000. Processo TC 11766/2011. Permissão de uso entre o DITEAL e Madalena de Oliveira, cujo objeto locação do Teatro Deodoro. Valor da avença R$ 3.000. Processo TC 18875/2011. Permissão de uso entre o DITEAL, Teatro Deodoro e
e a Madalena de Oliveira. O objeto foi locação de teatro para show Vida com Madalena de Oliveira. Valor da avença R$300. Processo TC 882-2013. Permissão de uso número 86 entre o Teatro Deodoro e o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo de Diversões do Estado de Alagoas. O valor da avença é R$5.000. Processo TC 388-2013. Permissão de uso entre o Diteal e Joane Rocha e Academia de Dança, cujo objeto de locação Teatro Deodoro. Valor da avença R$3.000. Processo TC 884. Permissão de uso entre o Diteal e a Associação Cultural Pop Fus. Locação Teatro de Arena. Valor da avença R$20. Processo TC 387-2013. Termo de permissão de uso entre o Diteal e a Companhia Maria Carrascosa. Valor da avença R$150. Processo TC 883. Ter permissão de uso entre o Diteal e a Companhia também Maria Carrascosa. Valor, obviamente, são outras datas. São dia 28 de dezembro e o outro é 5 de novembro. Também essa foi R$150. Todos esses processos relatados de permissão de uso tiveram os pareceres favoráveis tanto da Procuradoria Jurídica quanto do Ministério Público Especial que oficia junto a esta Corte de Contas. Doutor N. Na forma dos pareceres exerados nos autos pela regularidade das avanças. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Alberto. Também acompanho o relator presente. Tem mais aqui, mais permissão de uso, também da pauta do dia 21, tá? Processo TC 12.227, entre o Diteal e Secretaria do Estado de Cultura. 12.27. 12.27 é o número do processo. 12.227. Ah, não, é 12.27, desculpa. O valor da avença R$ 1.500. Processo TC 888-2013. Permissão de uso entre o Diteal e o Sr. Sidney Ribeiro de Sena. Valor da avença R$ 388. Processo TC 1415-2013. Entre o Diteal e Magno Ângelo da Silva. Valor da avença R$ 272. Permissão de uso, processo 1418-2013. Entre o Diteal e Maria Moura Lima de Nascimento. Valor da avença R$ 877. Processo TC 1226-2013. Permissão de uso entre o Diteal e Carolina Martins Delduque. Valor da avença R$ 103,50. Processo TC 1228. Permissão de uso entre o Diteal e Marco Antônio da Silva. Valor da avença R$ 150. Processo TC 1225-2013. Permissão de uso entre o Diteal e Orieta Feijó. Valor da avença R$ 300. Processo TC 1230-2013. Permissão de uso entre o Diteal e Gustavo Alcântara. Valor da avença R$ 1.500. Processo TC 12.346-2011. Permissão de uso entre o Diteal e Maria Helena Murim Lima. Valor da avença R$ 1.500. Processo TC 5842-2009. Aqui já passa para aposentadoria. Processo TC 5842, aposentadoria por tempo de serviço de Leonardo Pereira da Silva. Processo TC 14786-2009, aposentadoria compulsória, proventos proporcionais, a senhora Edinete de Souza Galdino. Processo TC 10743-2010, aposentadoria voluntária, com proventos integrais concedida a Cícera Romana Leite de Albuquerque. Continuidade da mesma pauta do dia 21. Processo TC 420-2010, aposentadoria compulsória de senhora Carlita Antônia de Araújo. Processo TC 10704-2010, aposentadoria compulsória
a senhora Yara Correia Rabelo Gonçalves. Processo TC 7853, aposentadoria voluntária com proventos integrais, a senhora Rosina Cassimiro de Oliveira. Processo TC 5257-2010, aposentadoria compulsória da senhora Ionice Pedro de Santana. Processo 7861, aposentadoria voluntária com proventos integrais, a senhora Maria José Tavares dos Santos. Processo TC 8254-2010, aposentadoria voluntária da senhora Ivanise Soares Lins de Melo. Processo TC 9049-2010, aposentadoria voluntária à senhora Raquel de Araújo Gonçalves. Processo TC 1438-2009, aposentadoria voluntária à senhora Maria Lúcia dos Santos Tenório. Processo TC 7836-2011, aposentadoria voluntária de Maria Damásia Souza Soares. Processo TC 5051-2010, aposentadoria voluntária de Ilzonete de Abreu Araújo. Processo TC 7828, aposentadoria por tempo de serviço do senhor Gilberto Ataíde Filho. Aposentadoria voluntária com proventos integrais a senhora Arlinda da Silva Ramos. Aposentadoria por invalidez com proventos integrais a senhora Sandra Maria dos Santos. Aposentadoria voluntária com proventos integrais a Eva Miriam de Almeida. Processo TC 11502. TC 5381-2010, aposentadoria voluntária de José Aristide da Silva. E dando mais continuidade à pauta do dia 21, são pensões. Processo TC 11502-2011, pensão por morte. Beneficiário José da Silva Alexandre, na qualidade de viúvo da senhora Maria Socorro Alexandre de Farias. Processo TC 13792-2011, Conselho Beneficiário Adeil Silva de Melo, na qualidade de viúvo da ex-segurada Aspásia Durvilê de Melo. Processo TC 11574-2011, auxílio de pensão por morte, o beneficiário José Renato Santos, na qualidade de viúvo e Luiz Fernando Alves Santos, na qualidade de filho menor da ex-segurada Maria Cícera Alves dos Santos. Todos os processos aqui relatados tiveram os pareceres favoráveis, tanto da Procuradoria Jurídica como do Ministério Público, que oficia junto a esta Corte de Contas. Voto pela legalidade dos atos. Doutor N. Pela regularidade dos processos relatados relativos aos termos de cessão de uso e pela concessão dos registros nos processos de aposentadorias e pensões. E para finalizar a pauta do dia 28... Votação. Em discussão os processos. Terminar a discussão em votação. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Alberto. Também acompanho o relator. Aprovado. Vai ter a pauta do dia 28. Processo TC 8488 de 2011. Pensão por morte. Beneficiário José Cícero da Silva, na qualidade de viúvo da senhora Dilza Silva do Nascimento. Processo TC 16003 de 2011. Auxílio de pensão por morte concedido ao beneficiário Valdomiro Gomes da Silva, na qualidade de viúvo da ex-segurada Ivone Pereira Gomes. Processo TC 8475 de 2011. Auxílio de pensão por morte ao beneficiário Silvio Alves Pereira, na qualidade de viúvo da senhora Vera Lúcia Melo Pereira. Todos estes três processos também tiveram os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas. Voto pela legalidade dos atos. Com a palavra, doutor. Na forma dos pareceres exonerados pela concessão dos registros. Em discussão os processos relatados. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Alberto. Também acompanho o relator. Não Presidente, tendo... Só uma observação, eu acho interessante que parece que essa mudança social está até fazendo diferenciação. Antigamente, no passado, você tinha no máximo 10% de viúvos. Eu vejo que pelo menos o que Vossa Excelência relatou aí aumentou bastante.
Então a idade média do homem está melhorando a coisinha. Graças a Deus, né? A mulher estava na diferença danada, o homem está tudo morrendo, ela ficando aí. Agora vamos ver se segura um pouquinho, né? Segurando. Se cuidar. Então não é para com a palavra, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, eu tenho a relatar processos da pauta do dia 21, quarta-feira passada. O primeiro processo TC 3866 de 2009. Trata o presente processo, o contrato 35 de 2009, celebrado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda e a empresa Segmento Digital Comércio Limitada, cujo objeto reside na aquisição de material de suprimento 2.500 fitas Ribon. O valor global do contrato é de R$ 6.143,78, cujos recursos financeiros estão prescriminados na cláusula 6 e seu prazo de vigência até 31 de dezembro de 2009. A licitação foi processada sob a modalidade pregão eletrônico. As partes e as testemunhas puseram suas assinaturas em 23 de março de 2009. No contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, através do parecer 1854 de 2010, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 1205 de 2013, opinaram favoravelmente pela anotação do referido termo. Nestas condições, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente contrato na forma e para fins de direito. Com a palavra, doutor aí. Conforme o parecer zerado nos autos pela regularidade do contrato. Em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Alberto. Aprovado. Então, agora, processos que já tratam de pensão. Primeiro é o processo TC 8473 de 2011, é a concessão de pensão em favor de Maria Versosa de Santana, na qualidade de esposa, e Tarsila Clemente Santana, na condição de filha menor do ex-segurado, o senhor Petrúcio de Santana, que ocupava o cargo de agente da Polícia Civil do Estado de Alagoas. O segundo processo é o TC 563 de 2012. Pensão em favor de Paulo Vitor Batista de Lima, na condição de filho menor do ex-segurado, o senhor Petrúcio Vitor de Lima, que ocupava o cargo de policial militar reformado do Estado de Alagoas. Processo TC 10.022 de 2011. Concessão de pensão em favor de Lúcia Maria das Chagas Coutinho, na qualidade de esposa do ex-segurado, senhor Amabílio Ernesto Lessa Coutinho, que ocupava o cargo de técnico de estatística. O quarto processo, TC 13.592 de 2010, pensão em favor de Dulce Maria da Silva, representada por Gilvânia Maria Silva do Nascimento, na qualidade de companheira do ex-segurado, senhor Luiz Pedro da Silva, que ocupava o cargo de agente controlador de arrecadação do Serviço Social do Poder Executivo. O processo TC 8484 de 2010, pensão em favor de Luzinete Feitosa da Silva, na qualidade de esposa do ex-segurado, senhor Manuel Feitosa Filho, que ocupava o cargo de avaliador judicial da comarca de Olho d'Água das Flores. E o processo TC 9469 de 2012, pensão em favor de Maria Glória Soares da Silva, representada por sua genitora, a senhora Genilda Maria da Silva, na condição de filha menor do ex-segurado, senhor Cícero Soares de Melo. Ocupava o cargo do 3º sargento da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito dos requerentes e autorizam o recebimento da referida pensão. Os cálculos das pensões foram elaborados corretamente, segundo ateste a seção de aposentadorias e pensões deste Egrégia Corte de Contas. Foram emitidos pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas, ambos pela legalidade dos atos. Diante do exposto, a segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, acorda pela legalidade dos atos examinados, sendo pelo registro para fins de direito.
Com a palavra, doutor Henrique. Na forma dos pareceres exarados nos autos pela concessão dos registros dos atos de pensão. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Alberto. Parece que está assinado. Conselheiro Alberto. Desculpe, Domingo, acompanha a relatora. Aprovado. E também agora são processos de aposentadoria voluntária. O primeiro é o processo TC 7594 de 2006. Aposentadoria por tempo de serviço com proventos integrais concedida à senhora Delvira Moura de França, ocupante o cargo de regente auxiliar, classe A, nível RAI, do quadro de Magistério Público Municipal de Palmeira dos Índios. Terceiro processo TC 8476 de 2006 é a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais da senhora Maria José dos Santos, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, classe A, padrão 4, da parte permanente do Poder Executivo Municipal. E, por último, processo TC 11.976, de 2010, a aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, concedida à senhora Maria de Fátima dos Santos, ocupante do cargo de abelião e escrivã do cartório do único ofício de Pindoba, comarca de Maribondo. Documentos constantes nos autos mostram o tempo de serviço dos requerentes quanto à sua inativação. Os cálculos dos proventos encontram-se elaborados corretamente, segundo atesta a seção de aposentadorias, reformas e pensões deste tribunal. Considerando os pareceres favoráveis da doutora Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas, entendemos que os atos ora apreciados devem obedecer à legislação vigente. Dentro do exposto, a segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, acorda pela legalidade dos atos examinados, sendo pelos seus registros, para fins de direito. Vou falar, doutor Henrique. Na forma dos pareceres exarados nos autos pela concessão dos registros. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Votação, conselheiro Alberto. Com a relatora. Aprovado. E, por último, eu tenho o processo de transferência para reserva remunerada. O primeiro processo TC 6523 de 2011, transferência para reserva remunerada com proventos integrais do senhor José Florencio Santos da Silva, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Segundo processo TC 6520 de 2011, transferência para reserva remunerada com proventos integrais do senhor Roberto Rodrigues da Silva, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Processo TC 6522 de 2011, transferência para reserva remunerada com proventos integrais do senhor Denivaldo Pedro de Oliveira, segundo sargento da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E o processo TC 8050 de 2011, transferência para reserva remunerada com proventos integrais do senhor João Miguel de Aquino Neto, terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Verifica-se que os servidores, ao requererem suas transferências, reuniam todos os requisitos indispensáveis, segundo depreende dos dados e informações contidas no processo. Os cálculos dos proventos encontram-se elaborados corretamente, segundo atesta a seção de aposentadorias, reformas e pensões deste tribunal. Considerando os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas, entendemos que os atos ora apreciados obedeceram à legislação em vigor. Diante do exposto, a segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, acorda pela legalidade dos atos examinados, sendo pelos seus registros para fins de direito. Acompanhe. Na forma dos pareceres exarados nos autos pela concessão dos registros. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanha a relatora, presidente. Aprovado. É só, senhor presidente. Nós não temos mais processo. Conselheira Maria Cleide, conselheiro Alberto. Senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor Ministério Público. Vou relatar dois processos, inicialmente de aposentadoria da pauta do dia 28, de hoje mesmo, né? Todos esses processos tiveram os pareceres favoráveis tanto à Procuradoria Jurídica deste tribunal como do Ministério Público de Contas.
processo TC 485/2010, da aposentadoria da senhora Cícera Alves de Souza, ocupando o cargo de auxiliar de serviço diverso da parte permanente do quadro da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, SEADES, com proventos integrais e por invalidez. E o processo TC 5044/2010, trata-se também da aposentadoria da senhora Maria do Carmo Lima da Silva, ocupando o cargo de assistente de administração, parte permanente do quadro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEADES, pela aposentadoria compulsória por tempo de serviço e proventos proporcionais. São esses dois processos de aposentadoria que eu coloco em votação e voto pelo seu registro. De acordo com os pareceres do Ministério Público exarados nos autos, pela concessão dos registros. Em discussão, processo relatado. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovado. Senhor presidente, continuando, trata-se agora de 4 processos de concessão de pensão, também da pauta de hoje. Processo TC 10417 de 2011, da pensão em favor da senhora Valderez de Albuquerque Torre, esposa do ex-segurado, senhor Mário Henrique von Sosten Torres, servidor inativo que ocupava o cargo de técnico de estatística na Secretaria de Estado da Gestão Pública. O processo TC 8972 de 2010, a pensão em favor da senhora Maria Celeste Batista Ferreira, esposa do ex-segurado, senhor Jackson Ferreira, servidor ativo que ocupava o cargo de vigilante no Instituto de Assistência e Saúde do Servidor de Alagoas. O processo número 5599 de 2009, a beneficiária a senhora Maria Cícera Marinho dos Santos, esposa do ex-segurado, senhor João Quirino dos Santos, servidor inativo que ocupava o cargo de auxiliar de serviço diverso na Secretaria de Estado da Fazenda. E o processo TC 10329 de 2011, a pensão em favor da senhora Laura Barbosa da Silva, esposa do ex-segurado, senhor Adagmar Firmino Silva, servidor inativo que ocupava o cargo de inspetor de saneamento na Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, SEAGRE. Também todos os processos tiveram os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica desta Corte e também do Ministério Público. E eu voto pelo seu registro. A palavra, doutor Henrique. De acordo com os pareceres exarados nos autos pelo Ministério Público, pela concessão dos registros. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovado. Senhor presidente, e a seguir, o relatado são 3 contratos. Todos os 3 contratos são de prestação de serviços e todos para a Prefeitura Municipal de Belo Monte. Na realidade, todos os 3 contratos também são contra a prestação de serviço por excepcional interesse público, né, e por tempo indeterminado. Então, processo 8606, 2009. Tratam os autos de expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo Prefeito Municipal de Belo Monte, senhor José Roberto Barbosa da Silva, em cumprimento ao disposto na Resolução 002/2003, composto da cópia do processo administrativo que deu origem ao contrato número 012/2005, celebrado entre o município de Belo Monte e por intermédio da Secretaria Municipal da Educação e o senhor Cleberton Jerry Batista, processão de irregularidades do mesmo. O contrato vigorou da sua assinatura, que foi do dia 16 de janeiro de 2005 até 31 de dezembro do mesmo ano, conforme cláusula 4ª, com valor global de R$ 5.484,24, sendo o valor mensal de R$ 457,02. Foi contrato de prestação de serviço para supervisor escolar. Os 2 processos a seguir foram contratação para professores. Também processo 12714 de 2008. Tratam os autos expediente, encaminhado a esta Corte, por então prefeito de Belo Monte, município de Belo Monte, senhor José Roberto Barbosa da Silva. Também em cumprimento à resolução 002/2003 deste tribunal, com cópia do processo administrativo e celebrado entre o município de Belo Monte, por intermédio da Secretaria de Educação
e a senhora Maria Ione Vieira Melo, para prestação regular dos mesmos. O valor do contrato, primeira assinatura do contrato foi dia 16 de fevereiro, vigorando até 31 de dezembro do mesmo ano, né, 2006, sendo o valor global de 3.850, de forma que, sendo uma mensalidade de R$ 350. E, por último, o processo TC 12717 de 2008. Mesma coisa, o expediente que é desta Corte de Contas pelo prefeito do município de Belo Monte, o senhor José Roberto Barbosa da Silva, cumprindo a resolução 002/2003, também composto com cópia tanto do processo administrativo como cópia do contrato de prestação de serviço, o número 055/2006, celebrado entre o município de Belo Monte, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a senhora Sanderleia de Oliveira de Melo, para prestação de serviço de professora primária. Então, para a prestação do regulador referido. O contrato foi assinado em 13 de fevereiro de 2006, vigorando desde essa data até 31 de dezembro de 2006. O valor global foi de R$ 3.850, sendo a mensalidade de R$ 350. As contratações se processaram através do processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado, tendo como objeto a contratação temporária de servidores em caráter excepcional de relevância e interesse público, destinado à rede de ensino no município de Belo Monte, conforme cláusula primeira. Os pareceres da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público de Contas foram também opinando pela regularidade e anotação dos respectivos contratos. E dessa forma eu voto pela sua regularidade e as suas anotações. Com a palavra, doutor Henrique. Na forma dos pareceres exarados nos autos, pela regularidade das contratações. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro substituto Alberto. A discussão em votação. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Aprovado. Sem mais, presidente. Não tendo mais processo a ser relatado, está facultada a palavra a senhora conselheira, o senhor conselheiro, o senhor representante do Ministério Público que queira fazer uso da mesma. Senhor presidente, A palavra. queria aproveitar a sua ocasião para fazer uma colocação que o Tribunal de Contas também, né, tem o papel de recomendar, de orientar, né, a administração. E justamente por conta que hoje nós tivemos muitos processos de pensões, né, de aposentadoria, de pensão também, nós verificamos que na lei da Previdência, ela permite o acúmulo de mais de uma pensão, quando no regime geral e também do regime dos servidores públicos próprios, né, dos servidores de regime próprios de outros entes, desde a União e outros, isso não se permite. Então, dado que nós vemos que a Previdência, pode-se dizer no popular que uma bomba relógio, é uma preocupação constante de todos os entes, inclusive mundial, né? Isso a gente tem visto na Grécia, tudo quanto é canto do mundo, isso está sendo porque a expectativa devia ter aumentado, uma série de coisas. Eu penso que o tribunal poderia fazer uma recomendação de fazer essa adequação legislativa. Mas ela não é, em casos especiais, por exemplo, professor, não é com relação a isso, não, a carga horária? Ela simplesmente, ela é silente, entendeu? As outras legislações são claras, você tem que optar, podendo optar para a pensão que lhe seja mais benéfica, isso é a regra geral. O nosso, ele é silente nisso. Então, várias vezes eu já, na qualidade como auditor, dei o parecer, achei que estava errado, mas como a lei ela não é clara, ela realmente não tem isso aí. E como, né, há essa preocupação com a Previdência, eu acho que faz necessário essa adequação legislativa. Mas isso é apenas a minha opinião. Pode fazer a sugestão. Eu acho que até tem que esclarecer, porque tem alguns empecilhos técnicos aqui na minha cabeça que fica meio complicado. Por exemplo, a pessoa só teria 2 matrículas se a carga horária for compatível, né? Então, eu vejo assim, médico, professor, né? Às vezes dá 10 horas no hospital, 10 no outro, tal, ele tem 2 matrículas, eu entendo dessa forma. E será impossível, se for qualquer uma outra atividade que a pessoa tenha que desempenhar o horário normal,
né, ele teve uma matrícula, a não ser, não sei, fica mais claro isso, né? Mas tem situações, imagina um casal de servidores públicos que tem um filho, e aí falece um e falece o outro, o filho acumularia as duas pensões pela legislação, nunca tentei para isso, conselheiro Alberto, mas como Vossa Excelência está relatando aqui, em tese seria possível. E realmente na União há esse dispositivo expresso no sentido de que o beneficiário, no caso de uma segunda pensão, ele deveria optar pela pensão normalmente optaria pela pensão de maior valor. Eu acho que é uma questão que pode ser discutida. Eu acho que o Tribunal de Contas ainda tem um conselheiro designado com a Previdência. Não era um Anselmo, agora Acho que tem não. não é conselheiro, é alguém que está representando, não sei se Acho que é o domingo, né? é o Domingos que está lá. Parece que é. Pronto, eu acho que o Domingos podia propor essa alteração. O próprio conselheiro relator do AL Previdência, ou que essa matéria seja discutida na sessão administrativa dos senhores conselheiros, para que seja feito um estudo Acho que alguém podia me facilitar e fazer os detalhes desse sentido. negócio para poder discutir na reunião administrativa. A gente pode fazer uma determinação, uma resolução, o próprio representante levar e eles alterarem lá o regimento dele. Não é o regimento, é a lei. Aí que é pior ainda. Por isso que eu coloquei, né? Demandaria uma alteração legislativa, entendeu? Logicamente, o tribunal poderia recomendar isso, né? Aí também é mais ou menos para facilitar. Você põe no papel e aí a gente vê quem é o conselheiro relator do AL e aí a gente passa para ele na próxima sessão. Perfeito, presidente. Continua a facultar a palavra. Não tenho quem fazer uso da palavra. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão da segunda Câmara, convocando a senhora conselheira, o senhor conselheiro, o senhor representante do Ministério Público para a sessão da próxima quarta-feira, no horário regimental.